Bem, penso que, embora faltem 2 minutos para o designado tempo académico, ou seja, chegar atrasado um quarto de hora, nós vamos começar, enfim, temos sempre o pretexto do trânsito, e devo dizer, de uma maneira muito informal, que eu devo ter cometido um pecado, não, felizmente não era mortal, é que foi, digamos, pedir à Luísa Schmidt, que devia estar aqui a coordenar os trabalhos desta sessão, para defender os interesses nacionais no Rio de Janeiro, em nome do Conselho Nacional do Ambiente. E, portanto, aquela contabilidade celeste que se mantém sempre fez com que o meu amigo João Ferrão me tenha convidado para moderar esta intervenção, enfim, esta conferência, no âmbito do objetivo de políticas públicas e território. Bem, eu devo dizer que sempre tenho estado particularmente interessado, por um lado, nas políticas públicas e, por outro lado, no conceito de território, não é? Até porque eu estou normalmente, é o caso do Tiago também, que estamos muito envolvidos num espaço em que o conceito de território é extremamente fluido, até pela própria natureza das moléculas da água, não é? Do mar, não é? E portanto, ao longo dos anos e nas várias áreas em que me movo, tenho procurado entender e ter uma noção do conceito de território, land management, ou aménagement du territoire, com aquilo que nós no mar procuramos fazer e que vai dar uma coisa que se chama ordenamento dos espaços marítimos, que é uma coisa completamente diferente. Mas quando cheguei aqui e olhei o mar, recursos e mobilidades, comecei a ver o que é que poderia ser o conteúdo, porque naquela altura não tinha ainda visto os resumos das duas intervenções, embora pudesse prever um pouco o que poderiam ser, e como tenho estado a trabalhar em coisas ligadas ao Rio de Janeiro, em que alguns destes aspectos estão lá envolvidos, eu penso que o mar, recursos e mobilidades pode ter 2 leituras. Uma primeira leitura ortodoxa, o mar, recursos, bem, e aí vem aquela lista tradicional, recursos vivos, recursos minerais, se a zona costeira é ou não um recurso marítimo, etc., e mobilidades na medida em que as mobilidades desta espécie, a nossa, não é? O Homo sapiens, e as suas acumulações, normalmente nas zonas litorais, acabam por criar problemas como é que gerir esse tipo de espaços. Mas, por outro lado, e talvez um pouco pelo facto destas últimas semanas estar muito polarizado na comemoração, por um lado, do 30º aniversário da Convenção do Direito das Nações Unidas, do Direito do Mar. Bom, e, ao mesmo tempo, de haver também o Rio +20. E Convenção do Direito do Mar, por um lado, Rio +20, por outro, dá, de certo modo, o regime aplicável aos espaços marítimos. E aí começa o meu problema. Eu costumo dizer, já estou numa fase em que posso permitir, de vez em quando, tratar coisas sérias, enfim, tratando-as ao mesmo tempo no espaço e numa perspectiva mais modesta. Eu costumava, para provocar alguns dos meus amigos, e às vezes o João Ferrão deliberadamente, dada a nossa amizade, de dizer, mas quando é que o espaço, o território deixa de ser o último grão seco da praia? Não é? E parece que finalmente estamos a entrar para além do grão do último seco da praia, porque temos uma zona económica muito vasta, temos uma confusão medonha, eu uma vez encontrei 12 definições de zona costeira, de litoral, e portanto é praticamente impossível aplicar uma legislação a sério sem haver a definição do objetivo, e por outro lado, porque, por exemplo, no caso português, fizemos um esforço gigantesco para tentar definir o ordenamento dos espaços marítimos. Mas ordenar os espaços marítimos pressupõe entender o que são os espaços marítimos. E, ao mesmo tempo, pediu-se, e eu termino já, pediu-se que, no âmbito das políticas europeias,
os espaços marítimos para fins de gestão fossem enquadrados no Large Marine Ecosystems, nos grandes ecossistemas marinhos. Ora bem, eu o conheci muito bem, foi meu funcionário na FAO durante um tempo e mais tarde na Unesco, o homem que definiu os Large Marine Ecosystems à escala mundial. E eu, de vez em quando, para o estimular, dizia-lhe, bem, você tem aí uma série de coisas interessantes definindo espaços, com traços e tal, mas isso lembra-me a definição dos territórios africanos quando foram divididos a esquadra e compasso nos bureaus de Londres ou de Berlim, etc., sem pensar nas tribos ou se aqui era um deserto e ali era outra coisa. Ora bem, eu faço esta introdução porque penso que é importante, e foi uma das razões que, no meio de outros afazeres, aceitei com prazer estar e lamentando não poder seguir isto, porque nós precisamos pôr em contacto e criar uma convergência entre as ciências humanas e sociais e as ciências, só dizem, duras, porque sem isso nunca mais se consegue gerir uma coisa que se baseia sobre o comportamento humano. E, portanto, é cheio de curiosidade com estas duas pistas que fico à espera de que os neurónios possam beneficiar deste exercício. E, portanto, eu devo dizer esta coisa de a gente estar aqui a ler os currículos é uma coisa sempre muito complicada, porque das duas uma, ou a gente é do sector e conhece muito bem o currículo e o perfil das pessoas, ou não é do sector e portanto, aí torna-se bem necessário. Eu entendi que vai falar primeiro o Tiago Pitigúnha, não é? Neste aspecto que eu acabei de descrever e que espero que tenha em linha de conta no contexto nacional, europeu e agora do Rio de Janeiro. Bem, é o Tiago Pitigúnha, que eu conheci em Nova Iorque, no ambiente das Nações Unidas, que felizmente não estava debaixo d'água naquela altura, ou não está ainda debaixo d'água, e teve um papel ativíssimo, usando a sua habilidade como negociador, o seu background de jurista e o interesse intelectual desta dimensão nova, do qual ele penetrava com escafandrista, não é? Ou veia já, e portanto não lhe era alheio. E juntou-se o útil e agradável e depois fez a carreira, todos conhecem o livro que escreveu, etc., é um militante desta causa e portanto temos trabalhado há muito tempo e encontrado grandes convergências, não é? No caso da doutora Ana Ramos Pereira, devo dizer com sinceridade que, embora trabalhe em relação à zona costeira, não estava muito a par das suas áreas, como geógrafa e professora associada no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, e tem desenvolvido investigações nesses domínios sob a dinâmica do espaço litoral. Portanto, também está com um pé dentro, já não das areias secas, mas das areias molhadas com a sua dinâmica. E, portanto, penso que esta sessão vai ser muito interessante, porque vamos ter, e está com a participação da sala, e eu próprio, como cientista das áreas da biologia e da oceanografia, se ouvir algum horror, levantarei a mão e pedirei para intervir, para além de ser moderador. Bom, portanto, vou-lhe dar a palavra, não sei quantos minutos, sei que temos que terminar mais tardar às 8. Meia hora. Bem. Muito obrigado, professor Mário Ruivo. Eu queria começar, claro, por agradecer muito ao professor João Ferrão por este convite e por ter introduzido neste seminário sequencial de várias sessões sobre políticas públicas e território a questão do mar. É que estas duas realidades, as políticas públicas em geral e as políticas públicas do território em particular, serão absolutamente críticas para toda esta problemática do mar e desta religação do país ao mar que hoje em dia se fala e que precisa, sem dúvida nenhuma, neste debate que hoje em dia existe, de ser muito focalizada naqueles pontos que são fundamentais para que tudo isto faça sentido. E a parte do território vai ser fundamental. Eu tenho a certeza que a minha intervenção
vai ser uma intervenção completamente generalista, comparada com a intervenção da professora Ana Paula Ramos Pereira, que será muito mais uma especialista destas matérias e, portanto, também se calhar por isso também faz sentido que começo eu com estas minhas generalidades e que depois, sim, a senhora professora possa falar com propriedade sobre o ordenamento do território. Eu dizia que o mar começa hoje em Portugal, em termos do debate, em termos da discussão, a ser um tema transversal aos assuntos nacionais. Isso é realmente uma novidade, relativamente há poucos anos a esta parte. Eu digo muitas vezes, enfim, que, do modo geral, o mar foi um assunto que era a última das prioridades nacionais durante décadas. Houve áreas de exceção, já referirei ali, uma delas muito por responsabilidade do professor Mário Ruivo, mas, do modo geral, essa era a realidade. Ora, quando estamos a falar aqui do mar no domínio do território, como disse, a questão torna-se ainda muito mais importante. E vou tentar ilustrar porquê. Uma primeira reflexão que eu gostaria daqui deixar é que, de alguma forma, o atual ordenamento do território português, nos seus princípios, na sua concepção, no seu sistema, foi pensado em Portugal enquanto um país em que a compreensão do mar não passava muito para além das pescas como atividade marítima, por definição. Portanto, o próprio ordenamento do território nacional, tal como nós hoje o conhecemos, é muito o ordenamento do território de um país que, na verdade, não é o país que existe. É o país que nós pensávamos que existia e como nós o vimos ao longo de décadas. Um país, como eu dizia, em que a atividade marítima não ia muito para além das pescas e em que mesmo essa atividade era vista com alguns preconceitos e, portanto, por vezes com alguma falta de rigor. Era vista pela sociedade portuguesa como uma atividade, digamos, de subsistência, uma atividade de baixo valor e que estava absolutamente fora dos temas que têm animado este país ao longo dos 30, 40 anos, dos temas da modernidade portuguesa. Na realidade, o mar, no seu todo, ficou sem dúvida fora desta modernidade portuguesa, que eu digo entre aspas, destas décadas passadas, e até por vezes digo, ponto final, parágrafo, é difícil, eu posso ilustrar por N critérios porque é que isto foi assim, quer aos olhos dos decisores políticos, quer aos olhos dos decisores económicos, quer aos olhos dos decisores académicos. Não houve, de facto, uma compreensão, se calhar, exatamente da geografia nacional, da importância da geopolítica, da geoeconomia, de como isso influencia a geografia de um país, porque a geografia não é estática, é altamente fluida em função dessa geopolítica e dessa geoeconomia, e, portanto, eu dizia que, há pouco, aludi a isso, com exceção da área da investigação científica, das ciências físicas ligadas ao mar, onde o professor Mário Ruivo teve um papel absolutamente essencial, e talvez, com exceção também da área dos portos, já nos últimos 10 anos, o mar não existia na lista das prioridades nacionais. Eu, por exemplo, posso refletir isso muito nas áreas das ciências humanas, no direito, certamente, sem dúvida nenhuma, na economia, absolutamente. Eu queria chamar a vossa atenção, por exemplo, quando, em 2003, vim das Nações Unidas para um trabalho que fiz também com o professor Mário Ruivo e com outras pessoas na Comissão Estratégica dos Oceanos, a minha primeira preocupação foi pedir todas as teses de doutoramento em economia que houvessem ligadas com aspectos do mar, com a economia do mar, com setores do mar. Não havia uma no país. E, portanto, isto diz tudo, digamos, do país que estava efetivamente virado para dentro. Não havia mesmo, com exceção, de facto, das pescas, da tal área das pescas, uma única tese de mestrado em Portugal, em 2003, ligada a atividades marítimas, em economia. Eu julgo que o panorama não seria muito diferente, se calhar, na sociologia e nas ciências sociais em geral. E, por isso, esta importância de compreender, de facto, que o país estava afastado desse paradigma e que as ferramentas de governação que nós temos hoje no país são ferramentas que foram desenhadas fora do que eu acho que deve ser o paradigma novo do país Portugal, do país marítimo também. E, portanto, eu digo que isto é muito importante, porque eu acho que a tendência nestes próximos tempos e anos, agora que o mar passa a ser visto, de facto, como algo que importa a este país, é que
será enxertar aos poucos o mar, se calhar, nas políticas, nos instrumentos de auxílio à decisão, nos planos, por vezes, se calhar, quase como que remendos, onde não havia nada sobre o mar, nós vamos passar a dizer, bom, mas o mar tem de ter aqui uns parágrafos, temos de conseguir introduzi-lo aqui, temos de pensar nele desta forma. E eu gostava muito de ter algo completamente diferente. O que eu quero é, e é aquilo que, porque me bato, é transformar profundamente o paradigma nacional de desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento e do modelo de crescimento económico, em que o mar passa a ser, de facto, um fator importante desse modelo, passa a ser uma plataforma, uma base produtiva para o país nos próximos anos e décadas, e em que a geografia passa a ser, de facto, também uma componente essencial da compreensão do país. É muito isso que eu tento explicar nesse ensaio que o professor Mário Ruivo referiu, Portugal e o Mar, que já tem algum tempo, já do ano passado, e em que procuro explicar realmente como será que o mar desapareceu do paradigma nacional para sempre, ou será que houve uma suspensão temporária do mar num paradigma nacional da modernidade da nossa República Democrática Contemporânea, que eu acho que é mais o que aconteceu. Eu queria dizer que, para ilustrar um pouco também esta questão do ordenamento do território, se calhar não refletir realmente a geografia de Portugal, diria que não é só o ordenamento do território. A macroeconomia portuguesa, como eu dizia há pouco, nós ouvimos os macroeconomistas na televisão a falar de Portugal e do modelo de desenvolvimento e nós compreendemos, hoje, se olharmos para a economia portuguesa, a economia marítima é uma economia absolutamente embrionária, antiga, pouco inovadora, pouco moderna ainda hoje em dia na economia portuguesa, com exceção das melhorias que ocorreram nos portos nos últimos anos, e é o único setor em que se pode assistir a alguma melhoria, e, portanto, a economia portuguesa, quando estamos a falar em macroeconomia, podíamos estar a falar em Portugal, podíamos estar a falar na Áustria, podíamos estar a falar num país das montanhas dos Balcãs, que não víamos qualquer diferença, digamos, nos dados, quer no peso do mar na economia portuguesa, quer na sua compreensão em termos de acessibilidade, logística de transportes. Com exceção, como eu disse, do que aconteceu agora nos últimos 10 anos nos portos, e nem em todos os portos, principalmente em 2 portos, no Porto de Leixões e no Porto de Sines, que são realmente portos que se estão a destacar hoje em dia no panorama portuário nacional. Eu costumo também falar, e permitam-me que o diga aqui, muito para combater estas ideias que nós temos vivido em Portugal, de alguma forma, sem que isto tenha sido combinado por ninguém, mas tacitamente isto foi interiorizado pelas gerações de portugueses das últimas décadas, dominados por o que eu chamo os 4 antimitos do país. E os 4 antimitos do país têm reduzido muitíssimo, a meu ver, quer a lucidez do modelo de desenvolvimento nacional, quer mesmo, se calhar, a ambição que o país deveria ter, a autonomia que o país devia procurar, de alguma maneira, no concerto da região em que está inserido, da Europa, e principalmente no concerto das nações do mundo em geral. E que é, eu costumo dizer, é a ideia de que Portugal é um país que é um país pequeno, que é um país que é pobre, que é um país que é periférico e que é um país destituído de recursos naturais. Para mim, nenhuma destas ideias é verdadeira. E, portanto, elas têm-nos limitado bastante. Não é verdade, enfim, eu não sou geógrafo, mas posso comparar o país com a região mundial em que se insere. Eu não vou comparar Portugal com países grandes do continente africano, eu tenho que comparar Portugal com os países do continente europeu. E no continente europeu, se fizermos uma relação entre a área territorial e a população portuguesa, Portugal é capaz de ser, se calhar, o 8º país maior da Europa. Se fizermos uma relação entre os 90 mil km², entre os 10 milhões de habitantes, há países muito maiores, como a Suécia ou a Noruega, mas que têm metade da população. Há países que já têm um pouco mais de população, mas têm menos território, como a Holanda. Há países que têm a mesma população e muito menos território, como a Bélgica. Efetivamente, eu não acho que nós devemos considerar-nos um país pequeno na Europa onde estamos inseridos. Somos um país médio, ponto final. E nisto não estou a incluir sequer tudo o que é a maritimidade do país, porque não estou a incluir a maior zona económica exclusiva da União Europeia, com 1,7 milhões de km² que o país tem, e muito menos estou a incluir a plataforma continental, que poderá ir até aos 4 milhões de km² e que poderá ser, portanto, a 5ª ou 6ª maior plataforma continental marítima de todos os países do mundo. Ou seja, Portugal, numa lista de 200, no que diz respeito a mar, poderá acabar por estar no top 5, 6 dessa lista. Depois não somos um país pobre.
Enfim, aqui eu gostaria, se calhar, de pensar, bom, nós permanentemente, enfim, se nos compararmos aos 15 países mais ricos da Europa, somos um país pobre, mas se nos alargarmos um bocadinho para o Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD, das Nações Unidas, nós, enfim, já fomos um país até muito mais bem sucedido do que hoje, infelizmente, e, portanto, nós temos de refletir, de facto, do rumo que temos tomado nos últimos 10 anos, porque nós, há 10 anos, estávamos no primeiro quarto. Chegámos a estar em 23º lugar do Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD, em 2001. Hoje em dia, julgo que estamos em 30º qualquer coisa, ou muita coisa. Já não estamos no primeiro quarto, estamos no primeiro terço. É uma das coisas que nos deve fazer refletir, mas também não deve pensar, se estamos no primeiro terço, continuamos a ser uma das nações mais bem-sucedidas do mundo. Apesar de tudo, uma das nações em que, de facto, há mais condições para podermos prosperar. Não somos um país destituído de recursos naturais, como as pessoas podem muitas vezes pensar. Nós em Portugal, nós não temos nada, a agricultura é pobre, o território não dá, o relevo é difícil e, portanto, nós temos de ter uma economia de serviços. É um erro também pensar nisso. Eu gostava, por vezes, de comparar com um país como a Bélgica. A Bélgica é um país que é bastante mais pequeno que o Alentejo, mas é um país que tem, nessa sua área, 10 milhões de habitantes, que tem uma economia agrícola que vale 6 vezes o valor da economia agrícola portuguesa, que tem uma economia do mar que vale 3 vezes o valor da economia portuguesa do mar, sendo que a Bélgica tem menos de 100 km de costa, tem precisamente 96 km de costa. Portanto, é um anão marítimo comparado com Portugal. A Bélgica tem 10 centrais nucleares, tem grupos de indústria química pesada. Eu sei lá, eu poderia ir por aí fora de saber o que a Bélgica mete naquele território. E qual é o grande segredo da Bélgica, qual é a grande diferença da Bélgica, se calhar, é que o ordenamento do território na Bélgica é fundamental. De facto, na Bélgica, o ordenamento do território tem sido um instrumento económico daquele país muito interessante. Por vezes até se diz que a Bélgica pode funcionar sem governos centrais, porque o ordenamento do território permanece a criar uma espécie de uma argamassa e uma estrutura para a gestão, digamos, das atividades económicas e sociais daquele país. Portugal é um dos países da Europa que tem realmente grandes desequilíbrios em termos de ordenamento do território, como nós sabemos, 76% da população numa faixa costeira que não ultrapassa os 50 km a contar da costa, onde se incluem cidades como Braga, que nós não consideramos costeiras, mas que estão nessa faixa, e, portanto, Portugal é um país que, de alguma maneira, tem 85% da economia nessa faixa costeira. Seria extremamente importante, como diz o professor Mário Ruivo, que nós passássemos a ter, se calhar, alguma consideração jurídica por esta realidade. Aliás, eu bati-me na Comissão Europeia muitas vezes para que, na área da política e desta nova política de coesão territorial europeia, as regiões costeiras da Europa tenham um lugar e tenham uma definição jurídica. Porque nós, na Europa, temos definições jurídicas para as regiões urbanas e para as regiões rurais. E temos até para as regiões de montanha, que foi uma coisa que os franceses conseguiram introduzir nas políticas territoriais de desenvolvimento regional. Mas não existe sequer a realidade das regiões costeiras na Europa como tal. E seria muito interessante que ela existisse, mesmo por causa dos fundos comunitários, que são cada vez mais temáticos, 2014, 2020, pelo desenvolvimento que isso poderá trazer à política marítima europeia integrada e por aí adiante. Finalmente, e portanto eu diria que sempre não, Portugal tem desde logo um recurso fundamental. Sem falar nas pessoas, Portugal tem território. Nós temos território, ao contrário da Bélgica, temos território onde poderemos desenvolver determinados tipos de atividades económicas. Nós temos território terrestre e temos território marítimo. O território marítimo está todo praticamente por ocupar, por explorar. É como eu costumo dizer, na área da economia do mar é impossível fazer pior do que aquilo que existe. A economia do mar parou há 40 anos, com algumas exceções. Eu estou a acabar um trabalho de 10 meses feito para uma associação empresarial portuguesa sobre a economia do mar em Portugal e o que encontrei foi muito menos do que aquilo que eu pensava que existia. E, portanto, de facto, quando nós hoje em dia falamos do mar, estamos a falar de uma realidade que tem um potencial, mas que não tem ainda uma concretização em termos realmente numéricos, em termos de peso no PIB nacional. Finalmente, dizemos que Portugal é um país periférico e é outra das coisas que eu gostaria de contestar. Obviamente, se a nossa obsessão for Bruxelas, somos altamente periféricos e essa tem sido a nossa obsessão nos últimos 30 ou 40 anos. E com isto não estou a dizer que devemos procurar alternativas aos modelos europeus. Mas o que é importante é compreendermos onde é que o nosso país está no mundo. E o nosso país no mundo está efetivamente na encruzilhada de 3 continentes, porque nós estamos onde a Europa acaba, mas praticamente onde começa a África. E somos o país mais ocidental da Europa, portanto mais próximo das Américas. E seremos, se calhar, o país mais próximo de toda a bacia do Pacífico, porque com o alargamento do canal do Panamá vai haver uma ruptura completa com os fluxos de transporte mundial. Neste momento o transporte mundial faz-se do Oriente para o Ocidente, em grande parte vai-se passar a fazer do Ocidente para o Oriente. E nós estaremos no Oriente.
E isso será muito interessante de visualizar e de compreender. Então aí realmente o Porto de Sines, por exemplo, é um porto que está em linha reta, oblíqua, da embocadura do Canal do Panamá, a uma proximidade muito superior a outros portos europeus. Seguramente que portos desenvolvidos e que são a nossa concorrência potencial no sul da Europa, nomeadamente Barcelona e Valência, que são portos de águas profundas a que Sines deveria concorrer, serão portos que foram desenvolvidos numa lógica de Suez e que ficarão muito mais desfavorecidos numa lógica de Panamá. E por isso eu digo, não, Portugal não é um país periférico, até porque eu dizia, porque a geopolítica e a geoeconomia estão a mudar. A África está a mudar. Há pouco tempo, na Finlândia, numa visita à Nokia, dizia o presidente da Nokia, que é uma pessoa muito conhecida, o Sr. Asko Elo, um senhor que foi primeiro-ministro muitos anos na Finlândia e que é uma personalidade realmente da modernização da Finlândia, do pós-Guerra Fria, e o senhor explicava que nos próximos 10 anos a Nokia vai vender mais telemóveis em África do que na Índia e da China juntos. Portanto, a África tem um mercado de consumidores maior do que a Índia e a China. Logo, efetivamente, a África está-se a tornar um mercado de consumidores e isso é importante para compreender a economia portuguesa. Depois, eu digo sempre, se Helsínquia se calhar era mais importante durante o século XX do que Lisboa em termos geopolíticos, porque muito da geopolítica do século XX do planeta passou pelo Atlântico Norte, através das duas guerras mundiais, mesmo através da Guerra Fria. É certo que hoje em dia o Atlântico Sul está a emergir em áreas muito importantes da geopolítica e da geoeconomia, a começar nas potências económicas emergentes como o Brasil e passando pela powerhouse que todo o Atlântico Sul é hoje em termos energéticos, em termos de energia, quer na costa ocidental africana, quer também no Brasil e noutras áreas da América do Sul, na Argentina, por exemplo. E, portanto, Portugal não é mais um país periférico. Portugal é um país central em termos de logística mundial, transporte, comércio mundial. E isso não é pequena coisa quando nós sabemos que o comércio mundial mais não é do que globalização, que a globalização vai continuar, que é a Organização Mundial de Comércio, com a entrada da Rússia, da China, de outros países, e isso, portanto, deve ser importante para nós compreendermos o país. Ou seja, a minha lógica é que o país vai ter de ser cada vez mais compreendido também no conceito de um país plataforma, como são, aliás, outros países, e não apenas num país que tem, digamos, uma estreita faixa costeira, um hinterland reduzido, um país de fim da Europa. Também, se calhar, comparativamente, posso dizê-lo, estive agora há pouco tempo em Singapura e, de facto, quando a pessoa está em sociedades como a sociedade de Singapura, em termos, de facto, económicos, nós compreendemos que nós somos aquela sociedade que temos uma visão até à curva e que há sociedades que têm uma visão que já está depois da curva. Em Portugal, normalmente, não nos caracterizamos na nossa sociedade por sermos uma sociedade particularmente visionária. Somos uma sociedade, acho eu, particularmente conservadora e gostamos de acreditar que a realidade é aquilo que existe, quando a realidade não é aquilo que existe. A realidade é aquilo que vai existir. É isto que é a realidade progressiva dos países mais progressistas. E quando se vai a Singapura, compreende-se que é um país que, de comum com Portugal, o que é que tinha? Ser um país num cruzamento, no cruzamento entre o Índico e o Pacífico, e ser um país que não tem interland. Muito menos ainda do que Portugal, porque Singapura é uma ilha mínima. Portanto, Singapura desenvolveu toda a sua economia em função da sua geografia, do seu posicionamento geográfico. Começou por ser um hub portuário, passou a ser um hub comercial, depois tornou-se um hub financeiro e hoje é verdadeiramente um hub do conhecimento. E, portanto, hoje em dia o que interessa em Singapura já nem é sequer o knowledge per se, é o art and science, é a mistura da arte e da ciência. É uma sociedade, de facto, que, como costumo dizer, está um bocadinho já para além da curva. Em Portugal, o ordenamento do território deve ser também uma ferramenta ao serviço de vários valores. Do valor ambiental, certamente, mas também do valor económico, porque o nosso país, apesar de, no conjunto mundial, não ser um país pobre, na Europa poderia ser um país mais rico se nós, efetivamente, tivéssemos aqui um bocadinho mais de compreensão e capacidade de exploração dos nossos recursos naturais, os tais que nós entendíamos que não tínhamos, seja na agricultura, seja nos recursos minerais, seja no mar e na toda a utilização do mar. No caso do mar, é preciso dizê-lo, sem vergonha, o ambiente tem sido, efetivamente, a tutela ambiental tem sido, efetivamente, um obstáculo ao desenvolvimento da economia do mar em Portugal. É preciso dizê-lo sem vergonha, é preciso assumi-lo. E eu diria que tem sido um obstáculo sem, ao mesmo tempo, ser um obstáculo criativo, proativo, porque poderia ser, o ambiente poderia ter uma tutela que tivesse uma estratégia ambiental marinha para Portugal, que Portugal, se fosse um dos países da linha da frente em termos de ambiente marítimo na Europa, e que, como tal, e por causa disso, tivéssemos algumas limitações. É o caso de outras áreas. Por exemplo, na lei do ruído. A lei do ruído portuguesa é das leis
ambientalmente mais exigentes da Europa. Quando estávamos na Comissão Europeia, compreendemos que a lei do ruído em Portugal é a lei mais exigente de toda a União Europeia. Não sei se fará sentido para um país com o desenvolvimento económico que tem, mas é a realidade. Mas aí houve essa ambição. No mar, nem sequer isso. O ambiente impede a economia do mar por causa dos NINs, por causa da inércia da administração pública, por causa de não haver sequer um conhecimento nas zonas do mar, onde é que são as zonas de proteção e as zonas de uso. Como as zonas de proteção não estão definidas, as zonas de uso são sempre as zonas de NIN. E isso é dramático para qualquer economia, para a iniciativa privada, para os investimentos estrangeiros em qualquer economia em Portugal. Nós temos 0 de áreas marinhas protegidas. Em termos da Europa, estamos na cauda da Europa. Em termos de percentagem das áreas marinhas protegidas, nem estou a comparar com o mar nacional. Estou a comparar com as regiões costeiras nacionais, com a orla de costeira, com o litoral. Nós não nos preocupamos com os nossos montes submarinos, em termos de legislação. Nós não nos preocupamos com a pesca de arrasto, que continuamos a ser, com a Espanha, os campeões dessa pesca, em termos europeus. Nas cotas da pesca, eu penso sempre, se nós tivéssemos um modelo de governação mais avançado, para lá da curva, seria absolutamente impensável que um ministro, como o secretário de Estado, um ministro das pescas, fosse a Bruxelas estabelecer as cotas de pesca sem antes falar com o seu homólogo do ambiente. O homólogo do ambiente passa o ano a dizer que é preciso preservar a biodiversidade. O homólogo das pescas vai tentar obter maiores cotas de pescas em Bruxelas. Isso é a governação em Portugal e, infelizmente, é a governação na maior parte dos países europeus. Não é muito diferente, mas revela bem como não há sequer aqui uma coerência de uma ação ambiental na área do mar que poderia, se calhar, justificar que nós seríamos o país da não ação económica porque éramos o campeão dos oceanos, mas não somos. Para vos dar conta do que é o paradoxo, se nós pensarmos que, e eu gosto às vezes destes números, porque são soundbites, que é isto que está a mudar um bocadinho a forma como vemos o mar em Portugal. Portugal tem 3.000 km de costa, de linha de costa. As pessoas pensam, não, isso é impensável, como é que podemos ter 3.000 km de linha de costa? Até há pouco tempo dizia-se que nós tínhamos 1.840 km de linha de costa, porque acompanhávamos as reentrâncias todas da costa continental, não nos podemos esquecer, não. Portugal tem 2 arquipélagos, e os arquipélagos têm várias ilhas, e se contarmos com todos os pontos de acesso dessas ilhas ao mar, portanto, com, no fundo, os perímetros dessas ilhas, Portugal tem 2.870 km de costa, qualquer coisa assim. Com 3.000 km de costa, que já é uma costa bastante vasta, eu diria que, para a Europa, para standard europeu, enfim, não é a costa da Noruega, que tem 25.000 km de costa, mas é uma linha de costa já vasta para padrões europeus. Nós pensaríamos, aquele país deve ter muita aquacultura na orla costeira, porque com 3.000 pontos de contacto entre a costa e o mar, com 3.000 quilómetros de acesso do mar e de ligação do mar e da costa, certamente que, sendo um país ainda por cima, com alta apetência pelo consumo de pescado, o 3º maior país industrializado do mundo em consumo de pescado, que Portugal se preocupasse até pela sustentabilidade e tudo isso, em manter umas pescas sustentáveis e desenvolver uma aquacultura também ela sustentável. Mas não, Portugal é o país da Europa onde é mais difícil conseguir-se abrir uma exploração da aquacultura, porque o ordenamento do território não o permite. E, portanto, nós compreendemos que o ordenamento do território efetivamente não foi pensado nem para a realidade geográfica do país, nem para aquilo que possam ser vantagens comparativas, competitivas do país que são dadas pela geografia a esse país. E isso acho que é algo que nós devemos também refletir. Eu gostaria também, enfim, de falar um pouco de recursos, porque é um pouco um dos temas também aqui. Nós, já falei um pouco nos portos, os portos e as zonas logísticas deveriam ser uma prioridade também do ordenamento do território no que diz respeito à orla costeira, porque como o professor Mário Ruivo enunciou, eu julgo muito bem e deixou subentendido, o nosso primeiro recurso marítimo do país é a própria orla costeira. A orla costeira em si é um recurso natural extraordinário, mas é um recurso natural extraordinário para qualquer país do mundo, porque é através desse acesso ao mar que ele chega aos mercados, que ele chega a outros países. Costuma-se dizer que um país que tem fronteiras de mar tem fronteira com todos os países costeiros do mundo. Mas é particularmente marcante para um país que é o único país da Europa que só tem um vizinho terrestre, que é Portugal, cujo vizinho terrestre é a Espanha. Até hoje a Dinamarca já tem também 2 vizinhos com a ponte que construiu para a Suécia. Portanto, um país que só tem um vizinho terrestre, em termos geopolíticos, deve ver no mar um recurso fundamental, na orla costeira, não apenas económico, mas mesmo político. Depois temos a tal centralidade, que eu já aqui referi, a nova centralidade geopolítica e geoeconómica da bacia, um país que está entre o Atlântico Sul e o Atlântico Norte, à porta das 2 bacias, à porta do Mediterrâneo, do outro lado do Canal do Panamá. E esta centralidade é muito importante se nós compreendermos também os desafios que se colocam em Portugal.
Uma das, também, verdades inexoráveis que vai reger o futuro, e que rege hoje em dia o futuro, e que vai reger mais ainda, para além da globalização e do mercado internacional, portanto, o comércio internacional, que eu referi há pouco, vai ser a sustentabilidade. E é aquilo que estamos a discutir hoje no Rio de Janeiro. A sustentabilidade vai ser absolutamente determinante, nós sabemos isso, porque nós, no mundo ocidental, no mundo industrializado, consumimos mais recursos do que aqueles que a Terra tem para nos fornecer, sendo que a maior ameaça ainda, ou o agravamento da situação, é o facto das novas economias emergentes virem também e aspirarem, com toda a legitimidade, a poderem explorar tantos recursos naturais como são explorados no mundo industrializado. E, portanto, a grande, digamos, eu diria, obsessão do século XXI vai ser contabilizar os recursos que nós utilizamos na produção dos nossos bens, dos nossos produtos, desde logo manufaturados. Aquilo que será o custo ecológico dos transportes, da alimentação. A alimentação é um caso flagrante no mundo ocidental. Nós gastamos 14%, enfim, nós em Portugal se calhar não, mas no mundo ocidental em geral gasta-se 14% ao ano em termos de despesas na alimentação. Se calhar a alimentação é barata demais, porque nós não pagamos, não internalizamos os custos externos dessa alimentação. O não sei quantos litros de água, sei que um bife custa não sei quantos litros de água, não sei quanta energia, e nós, quantas vezes refletimos sobre isso ainda, digamos, talvez isso pelo menos não está certamente refletido no preço do bife, isso é certo. E por isso é que, apesar de tudo, gastamos consideravelmente menos do que outras regiões do mundo nas despesas desses bens de consumo, como a alimentação. Mas os transportes é fundamental também. E por isso é que a grande política europeia para os transportes é uma política de internalização dos custos externos do transporte rodoviário, e principalmente rodoviário. Chama-se a política do Greening Transport. É a política que vai dar origem à Eurovinheta. É uma política que está só à espera de haver um ambiente tecnologicamente maduro na Europa, que vai acontecer com a entrada dos primeiros satélites do Galileu no ar em 2014, para criar uma nova taxa às economias dos países, que é a taxa do transporte rodoviário. E por isso, quando os caminhões-tiros portugueses, que são muitíssimos, porque nós, como abandonámos o paradigma do mar, abandonámos o paradigma dos portos na década de 80 e de 90, exportamos muitíssimo por rodovia, nós vamos passar a ter mais um valor a pagar nessa altura. E até por isso também o ordenamento do território deve dar mais prioridade à orla costeira em termos de atribuir áreas de desenvolvimento logístico e portuário. Eu gostaria também, se calhar, de falar aqui um pouco, não queria falar muito sobre sustentabilidade, enfim, é curioso que uma das grandes discussões que está... Atingiu o limite. Não, mas é só para saber. Sim, não, mas é ótimo, eu faria, acho, obrigado, Sr. Professor, porque assim, não, faz muito bem, agradeço-lhe imenso, porque eu assim recentro-me, não, faz muito bem, eu diria, realmente, uma das, como sabem, infelizmente até agora não está ainda acordado mais do que 30 e pouco % do documento do Rio mais 20. Pelo menos não estava segunda-feira. Ontem, confesso que não sei muito bem, durante o dia, no domingo foi péssimo, e uma das coisas que não está acordadas era uma reivindicação exatamente de que no futuro fosse necessário às empresas descrever o custo ecológico dos seus produtos, coisa que o mundo industrializado está a rejeitar em absoluto, mas que seria muito interessante e que será, como eu digo, incontornável, inevitável, iremos caminhar para isso e iremos passar a fazer, se calhar, as nossas escolhas como consumidores também baseados nisso, e isso é muito importante. Portanto, sustentabilidade, numa visão realmente moderna, do século XXI, terá de ser eficácia no uso de recursos, fazer mais com menos, é isso que diz a Estratégia 2020 da União Europeia, é o chamado crescimento inteligente, o smart growth, no fundo traduz-se nisto. E, portanto, em Portugal, fazer mais com menos é fazer com alguma coisa, portanto, é de alguma forma também utilizar os recursos naturais. E, portanto, o nosso mar tem toda uma ligação a toda esta agenda de sustentabilidade que é muito importante. Já referimos nos transportes. Os transportes marítimos são mais sustentáveis que os transportes terrestres. Porquê? Porque consomem muito menos energia, transportam muito mais massa pela energia despendida e porque também, de alguma maneira, emitem menos CO2 por causa disso, portanto, são melhores para o clima, são melhores para o ambiente. Depois, obviamente, que o mar tem um papel fundamental na questão, estamos a falar de clima e de ambiente, portanto, na questão da retenção do CO2, seria extremamente interessante nós desenvolvermos em Portugal muito mais tudo o que é hoje em dia os progressos nas questões económicas, na monitorização dos serviços ecossistémicos,
nós em Portugal absorvemos certamente muitíssimo do CO2 também que é produzido na Europa, quer nos nossos espaços marítimos, quer nas nossas regiões da orla litoral, nas zonas úmidas deste país. Não fazemos ideia de que é que temos num hectare de zona úmida do estuário do Tejo, por exemplo, em termos de CO2, mas seria interessante desenvolvermos estudos nessa matéria. Temos o papel, obviamente, do oceano na mitigação das alterações climáticas através da absorção de temperatura, da absorção de CO2, portanto, o seu papel todo do sistema oceânico nisto. Portugal é um laboratório natural com os seus arquipélagos para poder estudar estas matérias. Temos o papel do mar na produção de energia sustentável, de energias renováveis, no vento. Curiosamente, foi inaugurada este fim de semana a primeira estrutura eólica offshore flutuante da Europa e foi inaugurada ao largo da Póvoa do Varzim. As algas, a utilização das algas como biocombustíveis de segunda geração, o papel dos ecossistemas marinhos, já referi, a economia azul, não no sentido de ser a economia do mar, mas de ser o equivalente à economia verde do mar, portanto, a economia dos biorrecursos, da nutricêutica, de uma aquacultura sustentável de bivalves, da biotecnologia, a economia das empresas de gestão, monitorização e elaboração de estudos ambientais, e, enfim, falamos de muitos destes recursos. Falamos de portos, de transportes, de agricultura, de biotecnologia, de energia. Não falamos de outros como o turismo, o lazer, não há tempo para abordar tudo. Queria só terminar fazendo umas últimas referências ao ordenamento espacial marítimo que o professor Mário Vui referiu. O aumento dos usos do mar leva a uma maior concorrência desses usos. E essa concorrência, se não ordenada, levará certamente a um conflito de usos. E daí que seja importante, por isso, haver um ordenamento dos usos do mar. Na União Europeia isso é muito importante e a política marítima integrada, em 2008, trouxe um roteiro do ordenamento espacial marítimo, porque se nós olharmos para as bacias do Báltico ou do Mar do Norte, compreendemos que nessas bacias aquilo é ao centímetro, porque os usos são de tal forma já concorrenciais e múltiplos e diversos que o espaço para harmonizar esses usos é, hoje em dia, um aspecto fundamental. Portugal desenvolveu o POEM, não é? O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, que, enfim, eu conheci até há um ano na sua fase de consulta pública e nunca mais soube o que é que iria acontecer a esse POEM. Houve aspectos do POEM que são muito interessantes, a interdisciplinariedade que teve na sua gênese. Há outros aspectos mais criticáveis também, como ser, desde logo, um plano setorial. Para um país como Portugal, eu considero isso fatal. É um dos grandes problemas das políticas públicas portuguesas, é que nós temos várias políticas públicas que estão a montante da legislação, estratégias, mas essas estratégias funcionam todas como ilhas umas das outras, sem se integrarem, e, portanto, somos um país absolutamente, nesse aspecto, não dirigido por estratégias. A estratégia de desenvolvimento sustentável nada tem a ver com a estratégia do mar, nada tem a ver com a estratégia e o conceito de defesa e segurança nacional, por exemplo, e, portanto, isso é um problema grande. Muitas destas estratégias são aprovadas em resolução do Conselho de Ministros, e serem aprovadas pela Assembleia da República e depois consensualizadas na sociedade portuguesa. E, portanto, de facto, há muitíssimo a fazer nessa área de melhoramento da governação e das políticas públicas. E, portanto, o facto do POEM ser mais um plano setorial leva-me a pensar, bom, se calhar vamos ter aqui apenas mais uma camada, mais um layer de burocracia. Vai haver mais um diretor do POEM que vai dizer se o uso do mar está em conformidade com o POEM, sem se retirar nada daquilo que existe por baixo hoje em dia, e, portanto, não sei se será essa a solução, a não ser que o POEM passe a ser efetivamente um plano transversal. Enfim, havia muito para dizer também na ligação, no interface à terra, na orla costeira, deixarei isso também e não queria tirar mais tempo. Eu diria apenas que eu julgo que é importante que, se o mar esteve ausente desta tal modernidade portuguesa destes últimos 30, 40 anos, seria fundamental que para os próximos 30, 40 anos substituímos, por um lado, vamos ter de substituir, a meu ver, esta modernidade que por vezes não olhava a gastos, por uma sustentabilidade como novo paradigma, e que acho que nesse novo paradigma da sustentabilidade o mar tem um lugar fundamental, como procurei explicar. Muito obrigado. Muito obrigado pela exposição. Eu sempre tive um mistério na vida, mas depois comecei a perceber porquê, vindo a 12 km da fronteira da Espanha, como é que fui parar ao lado marítimo. Eu conto a história para amenizar um bocado. Eu um dia estava a falar com o Magalhães Godinho sobre estes problemas de história e tal, e disse, eu não percebo porque é que esta coisa e tal. E ele olha para mim e diz, sabe,
Eu tenho uma ideia, é que estavam todos muito chateados lá dentro, não é? No continente e no fechado dentro do território. E, de facto, o oceano abre uma comporta nesse processo. Eu queria agradecer, e disse isto, porque se não estivesse já convencido da importância do mar, a sua exposição e a sua capacidade de comunicação vinha-me convencer outra vez para me relançar nesse caminho. Eu só tinha 3 comentários, eu não sei qual é a prática. Comento só tudo no fim. Ótimo. Porque eu sou, não, mas a prática da casa, apesar de tudo, também significa. Às vezes sou conservador, visto-me sempre de verde, normalmente, por exemplo. Não é? Não, é verdade. Quer dizer, bom, eu só queria pôr aqui 2 problemas depois para a discussão. E que é o seguinte, como há pessoas que estão a estudar a área litoral, é que há um problema básico nesta questão do ordenamento dos espaços marítimos. Na minha opinião, e a razão principal é que os espaços marítimos não são estáveis. E, portanto, os fenómenos que ocorrem num espaço marítimo, se não se perceber todo o espaço à volta, a dinâmica, etc., não se consegue resolver nenhum problema. A nossa poluição do Algarve vem muitas vezes de Espanha. Eu, quando mergulhei no Batiscafo, a 500 metros, estava nas águas profundas do Mediterrâneo, poluídas. E quando se chega ao acidente, quando aquela ponte caiu, os cadáveres foram parar à Galiza. Portanto, isto põe em evidência que há, subjacentemente ao problema dos espaços marítimos, um problema de conhecimento. Quer dizer, uma coisa é o conhecimento dos usos, é o conhecimento dos conflitos e depois dos impactos. Se não se conseguirem, não se entender a dinâmica, não conseguimos resolver o problema. O espaço é tridimensional. Pronto, eu queria levantar este problema para o debate a seguir e agora dar-lhe também a palavra aos tais 50... Eu não vou ser tão simpática como o Tiago, porque eu vou pedir que passem para ali, porque eu tenho uma apresentação. Mas agradeço realmente estas palavras do professor Mário Ruivo, porque eu passo a vida a dizer, é preciso conhecer a dinâmica, seja ela litoral, seja o que for, mesmo a marinha. Se não a conhecermos na sua globalidade, estamos sempre a tratar um território em partes. E em relação ao litoral, evidentemente, nós falamos sempre de um contínuo e ele existe. Portanto, obrigada por me dar a palavra e vou passar então para aquele lado. Bom, boa tarde a todos fico um bocadinho longe. Já percebo porque é que o Mário mudou de sítio outro dia. Queria agradecer aos organizadores, ao João Ferrão e ao João Seixas, o convite que me foi endereçado e dizer-vos que é sempre com muito prazer que volto a esta casa. Estive cá há cerca de um ano, também a falar sobre a resiliência da zona costeira e hoje o tema proposto é o mar, recursos e mobilidades, mas incluído dentro de um ciclo sobre políticas públicas e território. Enfim, não vou falar da dificuldade de tratar este tema, aliás, o Tiago falou disso antes, mas interroguei-me como vou abordar este tema, uma vez que a minha experiência de investigação é sobre o espaço litoral, entendido como um espaço imerso, mas também submerso, e que, na minha experiência ligada ao ordenamento, se centrou sobretudo em fazer parte do grupo que elaborou as bases para a estratégia integrada da zona costeira e, posteriormente, a equipa que, mais reduzida, preparou as bases para a Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona Costeira, que foi publicada em agosto de 2009. Portanto, eu pensei, evidentemente, que havia uma relação, uma vez que eu trato e trabalho sobre no litoral, o mar é o motor da sua dinâmica, que eu considero fundamental, é um espaço pleno de recursos, ele próprio móvel, assim como as pessoas que nele vivem e se deslocam. E, portanto, foi esta a relação que entendi entre o meu trabalho e o tema que era aqui proposto. Mas como o ciclo se intitula Políticas Públicas e Território,
e muito se tem falado aqui nestas sessões sobre a estratégia Europa 2020, eu fui revisitar a Europa 2020 para ver, enfim, de que maneira a zona costeira, é assim que é designada em ordenamento do território, portanto eu vou abandonar a expressão litoral e chamar-lhe zona costeira, e na Europa 2020, enfim, a única ligação nos 5 objetivos, evidentemente que a zona costeira é uma área de emprego, é fundamental, onde se pretende que haja inovação e onde é necessário fornecer educação, que se pretende seja inclusiva e que tem, evidentemente, uma relação estreita com o clima, mas que aqui se acrescenta clima/energia. Quer isto dizer que há aqui, sobretudo, uma valorização dos aspectos da energia relacionados com as condições climáticas. Por outro lado, todos entendemos que as zonas costeiras, pela importância que têm, desejamos que tenham um crescimento inteligente, sustentável, inclusivo, para além de uma governação que não vou discutir. E aprofundei o que se encontra sobre que poderia ter relações com a zona que me ocupa. E fui parar às alterações climáticas, evidentemente, mas muito pouco se diz. Fala-se apenas das reduções das emissões de CO2, da promoção das energias e, sobretudo, da eólica e a solar, o armazenamento e a captura do carbono, que já foram aqui referenciadas e que o mar é fundamental e muitíssimo importante e raramente é tido em atenção, mas também uma outra coisa, os riscos climáticos que no litoral são muito importantes. Eu selecionei um conjunto de frases e peço desculpa aos presentes de estarem agora em inglês, mas verifiquei que muitas das traduções não são as melhores e alguns dos textos, e que desvirtua até o conteúdo, e alguns dos textos não estão sequer traduzidos. Portanto, o resto está em inglês. E diz-se para a terra emersa, portanto, para o território emerso europeu. Fala-se já dos impactos que são conhecidos e que se prendem com o aumento das temperaturas, com a variação do padrão de repartição da precipitação, a fusão dos glaciares, portanto estamos apenas a tratar da área imersa, a subida do nível do mar e a frequência de ocorrência, a maior frequência de ocorrência de fenómenos extremos, sejam cheias ou secas. Mas acrescenta adiante, e vamos continuando a fazer aproximações mais pormenorizadas, e também de um documento da União diz que o oceano está a aquecer. E fala-se muito pouco disto, mas é fundamental. Quem estuda a dinâmica litoral atual e passada sabe que há uma tendência de aquecimento do planeta que vem de há 18 mil anos. Tendência que tem sido às vezes interrompida, mas a tendência geral tem sido sempre de aquecimento. Ora, o volume oceânico, o volume de água oceânica é brutal, é descomunal. E, portanto, o que é que acontece é que essa água expande termicamente. E dá 18 mil anos para cá que está a expandir. E mesmo que o planeta agora deixasse de aquecer, continuaríamos a ter expansão térmica oceânica. Portanto, quer dizer que é um fenómeno que vai perdurar no tempo e ao qual não podemos escamotear e não podemos deixar de dar atenção. E mesmo o IPCC, o Intercontinental Panel on Climate Change, estima que 57% da subida do nível do mar se deva à expansão térmica oceânica e apenas 28% se deva à fusão das calotes polares e aos glaciares. Portanto, isto é um fenómeno que vai continuar a afetar a zona costeira, enfim, que é aquela diretamente ligada ao mar. E, portanto, isto vai ameaçar, evidentemente, as áreas de costa baixa, especialmente as arenosas, e também as ilhas. A Europa define também quais são as áreas vulneráveis, e elas são a bacia oceânica, a bacia mediterrânea e a Europa do Sul, pelo aquecimento e pela frequência das secas, os Alpes e o extremo norte da Europa pelo aquecimento e pela fusão dos gelos, mas aquela que nos interessa também é referenciada, a zona costeira, os deltas e as planícies, devido à subida do nível do mar, a fenómenos de precipitação intensa, às cheias e aos temporais.
E não é expectável, e pelas razões que falei anteriormente, que estes fenómenos deixem de existir no futuro, pelo menos aquele que nos importa mais próximo, porque continuaremos a ter a exposição à erosão e à inundação. Vamos ver que não são só estes, mas estes são importantes, e a política para a zona costeira da União Europeia é, fala-me em português, gestão integrada da zona costeira, é a designação do ICZM, que enfim, é concebida como um conjunto de princípios de planeamento e ordenamento, onde, com base no conhecimento científico e com a participação dos intervenientes na zona costeira. Entendido, evidentemente, como um espaço emerso, mas também um espaço submerso. E a União Europeia dá-nos também o retrato das regiões costeiras. E elas são fundamentais. E por isso é muito estranho que não apareça nada de referência na Estratégia Europa 2020. Pela população que nela habita, 196 milhões, 88 que nela trabalham e 410 que estão em trânsito, quer embarcando, quer desembarcando nas zonas costeiras. Há aqui uma concepção de zona costeira que, enfim, são os tais 50 quilómetros, não é propriamente uma zona costeira, mas dá uma imagem do peso, quer da população e da mobilidade que ela tem. 43% dos habitantes dos 22 Estados-membros vivem na zona costeira e nela se encontram as grandes cidades. Salientar também que uma vez que o emprego é um desiderato muito importante da Estratégia 2020, que o setor dos serviços é o maior empregador na zona costeira, e acrescentaria ainda que tem, e para nós portugueses é particularmente importante, que a indústria do turismo é um motor muito importante no desenvolvimento da zona costeira. Mas a Europa vai mais longe e apresenta um mapa da exposição àquilo que considerou ser o mais importante, vamos ver que não é só, a erosão costeira. Eu sou geógrafa e deixem-me fazer um pequeno parênteses. Estive para não pôr este mapa, porque este mapa é uma aberração, quando se trata da zona costeira, porque a unidade territorial utilizada é completamente desadequada, porque o litoral, todo o Portugal é litoral e, portanto, a zona costeira vai até à raia. No entanto, eu coloquei-o, mas realmente para estudar a zona costeira, isto não são unidades territoriais aceitáveis, não acontece só em Portugal, acontece com outros, não é? Mas realmente é uma aberração, mas de qualquer maneira vamos nos centrar nesta faixa, porque ela dá-nos a imagem da diferenciação que existe da zona costeira à exposição, à erosão. E a maior parte da zona costeira portuguesa está exposta a uma erosão elevada, alta, o norte, o centro e o Algarve, sendo que Lisboa e o Alentejo têm uma exposição moderada ou baixa, respectivamente. A esta diferenciação da zona costeira à erosão não é estranho a proteção que existe da zona costeira, quer sejam os sítios de proteção especial, quer sejam os... Esqueci e eu não consigo ver. Os sítios de proteção especial e os sítios de interesse comunitário. Peço desculpa. E, portanto, há aqui alguma razão para termos também esta diferenciação, nomeadamente em relação à exposição à erosão. Mas eu ia mais longe. Já apresentei um diapositivo parecido com este, não é exatamente igual, nesta sala, mas queria salientar que não é apenas a erosão que é um dos perigos, é apenas um dos perigos costeiros. Na realidade, os perigos são a erosão costeira, as inundações costeiras,
que serão cada vez mais frequentes com a subida do nível do mar, a intrusão da cunha salina, que se revela muito importante, nomeadamente para os aquíferos costeiros, e a perda de geodiversidade, e ao perder a geodiversidade, portanto, o habitat na zona costeira, perde-se evidentemente a biodiversidade. E, portanto, a meu ver, são estes os grandes perigos existentes na zona costeira, e as causas são variadas e estão normalmente interligadas e têm que ser concebidas nesta interligação, porque raramente acontece uma sem outra. E uma delas é, como já falámos, a subida do nível do mar, e felizmente temos a sorte de termos o Marégrafo de Cascais, que tem muitos anos de medições, e os estudos mostram que, digamos que entre 1920 e 2000, houve uma subida de 19, portanto, cerca de 19 centímetros, portanto é quase um século, e mostra também, os estudos têm vindo a ser feitos, mostram também que tem sido variável, a subida não é sempre idêntica, nem sempre no mesmo período. E a essa subida com essa subida associa-se também muitas vezes temporais no mar, com ondas mais energéticas, portanto com maior capacidade erosiva, a que se associa muitas vezes um fenómeno resultante desta interação oceano-atmosfera, que é o storm surge, ou sobrelevação do nível do mar de natureza meteorológica, e que os estudos já feitos e em curso mostram ser frequente, ser de 70 a 90 centímetros. Especialmente no inverno. E, portanto, isto dá-nos que o nível do mar, desde 1920, subiu cerca de 20 centímetros, podemos ter mais 70 centímetros de sobrelevação do nível do mar, quer dizer que a ondulação vai começar a rebentar mais próximo de terra. E isto vai ter repercussões, porque vai afetar os sistemas na área imersa. Por outro lado, há ações antropogénicas que têm tido repercussões e, de certa maneira, potenciam alguns destes perigos da zona costeira. Eu depois já vou dar exemplos mais adiante. A ocupação urbana e de lazer da zona costeira. Todos conhecemos bons e maus exemplos, eu já vou dar alguns. A instalação de estruturas de defesa pesada, muitas vezes associada à fixação de barras, e que tem repercussões porque interrompem o trânsito de sedimentos, de areias, neste contínuo que é o espaço litoral, e, portanto, isso traz consequências, normalmente traz erosão. E a extração de inertes, que está legislada, mas, enfim, de que falaremos mais adiante, e a escassez de sedimentos, e os sedimentos, as areias, são, nas praias e nas dunas, o amortecedor natural ao avanço do nível do mar. Só alguns exemplos que, de certa maneira, ilustram estas mobilidades no espaço e no tempo que temos estado a falar. Isto é apenas um exemplo de, em 9 anos, um recuo da linha de costa e, portanto, uma erosão acentuada. Este é um outro exemplo e que eu não falei, peço desculpa, que são os maremotos. Eu não falei deles, mas os tsunamis, se quiserem. Mas é um fenómeno que, por ter menor frequência do que os outros, raramente é tratado. No entanto, pode ter uma magnitude enormíssima e brutal. E, portanto, não pode ser esquecido, uma vez que nós estamos numa área sísmica e, portanto, também na nossa zona costeira, esta informação deve ser incorporada. E então eu vou-vos mostrar 2 exemplos. Este é na costa alentejana e são grandes blocos, o maior dos quais tem 19 toneladas e que está no litoral, bastante para o interior, e que se presume terem sido colocados por o tsunami de 1755. Este outro exemplo, penso que é interessante trazê-lo aqui. Isto é um tsunamito, portanto, um leito de depósito transportado num tsunami. E, aliás, eu não vou falar disso com pormenor, mas esta área de areias tem imensas marcas de liquefação, portanto, provocadas
pelo movimento tectónico de, supomos, 1755. E trouxe este exemplo porque me parece curioso, já foi apresentado no estrangeiro, foi apresentado também cá em Portugal e, enfim, os estudos irão aprofundar-se, aguardamos financiamento, porque este corte é aqui, num sítio que todos conhecemos. Este retângulo é a área ocupada pelo novo Museu dos Costos em Belém. E, portanto, enfim, é pouco conhecido, por isso o trouxe aqui, mas é um fenómeno que não podemos esquecer no quadro também do ordenamento da zona costeira. Outra, enfim, relativamente à ocupação urbana e de lazer, ela nem sempre é bem, nem sempre o território é bem usado, é apenas alguns exemplos, neste caso são ambos do Algarve. Aqui existia uma piscina, e cujo peso, a carga, bem como a rega contínua destes relevados para se manterem magníficos e verdes num ambiente xérico, portanto de clima mediterrâneo, fizeram com que, enfim, isto acontecesse, um grande movimento de massa, e portanto são terrenos privados. Isto é outro dos problemas, são terrenos privados, onde, embora tenha havido uma intervenção da Câmara no sentido de não se fazer a piscina, ela foi feita e acabou por cair. Outro exemplo que se prende que são as estruturas de defesa pesada e a fixação das barras, é um exemplo clássico português, na quarteira e no caso da fixação da barra, porque era uma barra aqui em Vila Moura, e, portanto, isto deu como consequência que se interrompeu o trânsito de sedimentos que se faz maioritariamente da oeste para leste, no Algarve, e isso desencadeou erosão, cada vez mais para leste, e foram-se construindo os porões. Não sei se é esta a solução que queremos, mas ela as soluções devem ser participadas e as pessoas devem ter formação para fazer as opções de ordenamento que devem ser mais corretas. Em relação à extração de inertes, ela é muito importante também. Embora esteja legislado, a extração de inertes, isto é um exemplo, nas margens do Tejo, está legislado e, portanto, é perfeitamente legal, embora ainda aconteçam pequenos exemplos de ilegalidade na extração de inertes, que se faz não só na terra imersa, mas também na plataforma continental, e pus aqui, a título de curiosidade, um projeto, o Sandex, financiado pela FCT, cujo tema era a extração de areias na plataforma continental portuguesa, impactos e evolução morfodinâmica. Ora, estes sedimentos são muitíssimo importantes. Porquê? Porque são sedimentos que não chegam à linha de costa e não vão alimentar os tais amortecedores naturais ao avanço do nível do mar. Bom, alguns exemplos clássicos, só para que as pessoas não tenham a ideia de que o avanço e a erosão costeira é um fenómeno atual, é um fenómeno que já se faz há muito tempo, que já acontece há muito tempo. Este exemplo paradigmático de Espinho, onde desapareceu uma parte da cidade, do núcleo urbano, e é o exemplo entre 1880 e 1908, e foi o local onde em Portugal se fizeram as primeiras defesas de estruturas de defesa ao mar, enfim, bastante leves, porque apesar de tudo eram feitas com barrotes de madeira, que duraram pouco tempo, e enfim, hoje, como conhecemos, toda aquela frente está artificializada. E justamente o caso da Costa da Caparica é um caso muito complexo, não é só que envolve tudo, desde o mau ordenamento e uso do território, à extração de inertes, à subida do nível do mar, enfim, todo um conjunto de fenómenos que fizeram com que desaparecesse este amortecedor, a praia e a duna, e tivemos em 2007 as ondas, a corrente de fluxo a chegar ao parque de campismo que se situa sensivelmente aqui. Portanto, isto é um fenómeno que acontece há muito tempo, só é conhecido pelos meios de comunicação mais recentemente, os meios científicos conhecem-no, e é um fenómeno que já tem vindo a acontecer e que mostra como o território litoral é profundamente dinâmico e varia muito. Eu trouxe aqui esta imagem que me pareceu curiosa, é de Peniche, do tombo de Peniche, e chama a atenção que no tempo de Dom Afonso Henriques, a linha de costa estava aqui, neste sítio.
não havia esta acumulação. E sabe-se isso porque o Dom Afonso Henriques doou aqueles territórios emersos da Toguia da Baleia, que tinha um porto de mar importante, doou-os a 2 cruzados que vieram ajudá-lo na conquista de Lisboa aos Mouros. E, portanto, quer dizer que aquele espaço que hoje é um espaço de kitesurf, windsurf, de prática e de, enfim, todo tipo de atividades ligadas ao mar, era ele próprio um espaço completamente marítimo. Não havia nada. Evidentemente que o uso do território subsequente, desde o começo da nacionalidade até ao século XVII, o que aconteceu foi que se começou a promover a deflorestação nas bacias hidrográficas, e o que aconteceu foi que os sedimentos carrearam para o litoral, porque as vertentes ficaram despidas e desprotegidas, e os sedimentos vieram ter aos fundos do vale. E os rios trouxeram-nos até à costa, e foram se acumulando junto à costa, e o mar apenas dando um pequeno retoque. E, portanto, é o uso do território que fez, em escassos 300 anos, mudar completamente aquela fisionomia. E no século XVII ainda existia uma lagoa, onde hoje é um corpo dunar robusto, associado a uma praia, entre o Baleal e Peniche. Bom, este exemplo foi apenas para mostrar que é um espaço profundamente dinâmico, com muitas mobilidades, e que isso deve ser tido em atenção, como deve ter sido em atenção o conhecimento científico que sobre ele se possui. Voltamos aos perigos. Quando foi feito o PNPOT, enfim, foi elaborado este mapa, que, enfim, sintetiza alguns dos perigos que eu assinalei aqui, ligados ao litoral, o perigo do maremoto, sobretudo na zona costeira a sul de Peniche, os pontos críticos de inundação, que são de vários tipos, alguns ligados aos galgamentos oceânicos, outros simplesmente ligados às águas altas dos cursos de água, e os troços críticos de erosão litoral, que estão aqui assinalados, e, enfim, retrata o conhecimento que se tinha e a uma escala do país, não há aqui grande pormenorização. Ora, o que é que nós temos então de políticas públicas para a zona costeira? Que são móveis. Ao pé desta zona, temos uma estratégia nacional para a gestão integrada da zona costeira, que foi aprovada em Conselho de Ministros, é uma resolução do Conselho de Ministros, mais uma vez, publicada em agosto de 2009. Não sei nada do que se passa neste momento em relação a esta temática, mas eu não quis deixar de a trazer pela atualidade que, apesar de tudo, ela tem. A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira tinha e tem, está publicada, por missão garantir a adequada articulação e coordenação de políticas e de instrumentos que asseguram o desenvolvimento sustentável da zona costeira. Este é o desiderato e continua, até pela exposição anterior, completamente oportuno e adequado ao que hoje existe. Porque, na realidade, há um conjunto de instrumentos, de organismos, enfim, sobre a zona costeira, que têm influência sobre a zona costeira e que não facilitam um ordenamento sustentável dessa zona costeira. Que visão temos na Estratégia Nacional para a Zona Costeira? Ela foi baseada numa abordagem sistémica e de valorização dos recursos, valores identitários da zona costeira, na sua sustentabilidade e no ordenamento e segurança. E tudo isso consubstanciado, evidentemente, no conhecimento científico e técnico e na gestão, de forma a poder-se ver em 2029, uma vez que a estratégia era há 20 anos, uma zona costeira com uma identidade própria, sustentável, bem ordenada, segura e pública e competitiva. As opções estratégicas existentes foram organizadas em 3 eixos: as temáticas, as institucionais e as de governança. Enfim, isto é conhecido, portanto eu vou rapidamente. Nas temáticas alternámos entre a artificialização num dos lados e a naturalização.
e foi optado na estratégia por aquilo que designamos por sistemas socioecológicos que, na realidade, atendem ao conhecimento que existe sobre as regiões e sobre as várias zonas costeiras, que têm diversidades muito grandes e que, nos casos, pode ter que implicar artificialização, noutra naturalização. Em relação às opções institucionais, ou tínhamos, num lado, ou a centralização de competências ou a fragmentação de competências, e a estratégia preconiza a articulação de competências. E, em relação à governança, um predomínio da intervenção privada ou, pelo contrário, um reforço do papel do Estado. E optou-se também por uma cooperação público-privada. Evidentemente que isto são opções políticas e, portanto, não sei se serão estes os modelos de governança que agora se propõem. No entanto, estes objetivos, penso que todos estamos de acordo e que estão perfeitamente válidos. Conservar e valorizar os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, antecipar e prevenir e gerir situações de risco e de impactos da natureza ambiental, social e económica, promover o desenvolvimento sustentável, portanto, criar regiões sustentáveis no litoral, e desenvolvimento sustentável, sobretudo, de atividades que potenciem, valorizem os recursos específicos da zona costeira. E, portanto, este é também algo que é pouco tido em atenção. Por outro lado, continuar e aprofundar os conhecimentos científicos sobre os sistemas, os ecossistemas e as paisagens costeiras. Desenvolver a cooperação internacional, reforçar e promover a articulação institucional, que é um problema grave em Portugal, e a coordenação de políticas e instrumentos. Já foi referido anteriormente e é realmente um dos problemas. Desenvolver mecanismos e redes de monitorização e observação e promover a informação e a participação pública, para que as pessoas façam as suas opções plenamente conscientes das repercussões que elas têm. Evidentemente que estes objetivos foram acompanhados de um conjunto de medidas, várias, que não vou aqui trazer, estejam descansados, um conjunto de medidas organizadas em medidas de curto e de longo médio prazo. No entanto, há quatro medidas que se foram consideradas na estratégia como estruturantes e que são uma lei de bases da zona costeira. Portanto, seria um novo quadro legislativo que, partindo dos instrumentos atuais, da sua articulação e integração, permitisse um novo regime de coordenação e de um novo sistema de planeamento. Esta lei de bases da zona costeira indicaria também uma entidade gestora nacional que seria responsável por um sistema organizativo e que, enfim, deveria funcionar como um elemento integrador das diversas políticas comunitárias e aos diversos níveis territoriais, nacionais, enfim, e portanto, que seria, portanto, orientada pela entidade gestora nacional. Um programa operacional que criasse os mecanismos necessários à concretização de intervenções de qualificação na zona costeira. E, finalmente, a quarta medida estruturante, a monitorização da zona costeira, e quando falamos em monitorização da zona costeira, não é apenas uma monitorização dos parâmetros ambientais, que deveriam ser devidamente selecionados e não apenas alguns como têm-se vindo a ser, mas também a monitorização dos instrumentos de gestão territorial e da aplicação das ações e da no litoral, a monitorização das políticas, dos programas, dos projetos e ações. Enfim, não quero deixar de... Penso que não esgotei o meu tema, mas quase. Tem 2 minutos. Então, permite-me concluir dizendo que... ok. Gostaria de concluir dizendo que pode parecer que esta estratégia, enfim, ela está parada neste momento, mas os fundamentos penso que que se mantêm. Não houve nenhuma destas medidas, neste momento não sei se está a trabalhar numa lei de bases da zona costeira, nem de um sistema organizativo
e na monitorização. Sei que, em relação à monitorização, foi ainda lançado pelo governo anterior e pela ARH Tejo um programa de monitorização piloto para a região, a zona costeira de Lisboa, isto falando em NUT 3, de Lisboa, mas foi selecionado o candidato, mas mais não se fez, não houve, e portanto é também uma coisa que sei que está parada. No entanto, a zona costeira é fundamental na economia nacional, é uma região rica, é um recurso, e portanto, enfim, se alguém tem mais alguma informação sobre o que se está a desenvolver em relação à zona costeira, eu teria muito gosto em ter essas informações. Muito obrigada.